Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa com fundo preto, com flores vermelhas, amarelas e verdes. E essa é a nossa aula. Bem, mas antes de começar a aula, eu tenho uma perguntinha aí para você de casa. Quando eu falo a palavra imigrante, o que vem na sua cabeça? Bem, talvez um português que vem treinar algum time de futebol aqui no Brasil, ou alguém de um país da América Latina que esteja aí morando perto da sua casa. Bem, mas você sabe o que significa a palavra imigrante? E a palavra emigrante? Vamos lá. Antes de começar a aula, essas palavras são muito importantes para a gente aprender. Imigrante é justamente uma pessoa que chega num país. Por exemplo, esse português que veio aí treinar um time de futebol, ele aqui para o Brasil, ele é um imigrante. E para Portugal? Para Portugal, ele é um emigrante, porque ele saiu daquele país para um outro. Outra palavrinha bem legal que também a gente tem que saber para a aula de hoje é o termo migração. Bem, migração vai ser justamente o ato, é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas sai de um lugar para o outro. Pode ser de um país, como o exemplo que foi dado, mas também pode ser de um estado ou de uma cidade. As migrações sempre ocorreram na história e foram muito importantes para o processo de formação de alguns países, por exemplo. Se você olhar assim bem a nossa cidade, você vai ver que ela é formada por pessoas de diferentes origens, ou seja, de muitos migrantes. Mais um processo de imigração foi fundamental para a identidade, tanto do Brasil, tanto daqui da nossa cidade. Foi a migração forçada de indivíduos de África que vieram para cá serem usados como mão de obra. Se você não se ligou, eu estou falando aqui do tráfico negreiro e do processo de escravização. O tráfico de negros transatlântico foi a maior migração forçada da história. Essa migração forçada deu origem à diáspora africana, que foi justamente esse processo onde os indivíduos que moravam em África foram retirados, foram forçados a vir, por exemplo, para o nosso continente. Bem, temos um cálculo, um número, uma estimativa de que 11 milhões de indivíduos vieram para a América. Desses 11 milhões de indivíduos que vieram para a América, 5 vieram para o Brasil. Bem, e nesses navios negreiros, navio negreiro era um navio que transportava essas pessoas. Não vinham só números, A gente fala 11 milhões, 5 milhões, mas eram pessoas. E por serem pessoas, traziam junto consigo sua cultura, sua religiosidade, sua culinária, suas formas de organização política. E isso marcou toda a América e principalmente a nossa cidade. Então, parte da cultura carioca está intimamente ligada a esse processo. E a gente vai ver na aula de hoje que muitos dos nossos traços vieram justamente desses indivíduos que foram forçados a sair de África. Então, vamos lá. Vocês sabiam ali que em torno de 1583, perdão aqui porque às vezes a gente escorrega nos números, tá? Mas 1583 foi dada a primeira concessão para traficar seres humanos, os indivíduos de África, aqui para a capitania do Rio de Janeiro. Cara, mas
De que parte de África a gente está falando? Porque a gente tem que lembrar que a África é um continente, né? Então, a gente vai ver aqui no mapinha as principais locais de África de onde esses indivíduos saíram. Gente, olha o mapa da África aí. É só olhar para as setas. Essas são as 3 principais áreas de onde saíram os indivíduos aqui para o Brasil. Temos, por exemplo, ali em marrom, a África Central Atlântica, que é a região onde estão Congo e Angola, os atuais países, né? Ali de verde é o Golfo do Guiné e a setinha amarela é Moçambique. São as 3 principais áreas de onde saíram indivíduos aqui para as Américas. Ali entre 1790 e 1800, vou dar uma colinha aqui, galera, e 30, você tem uma estimativa que a cada 10 africanos que moravam aqui no Rio de Janeiro, 8 eram da região que hoje são Congo e Angola, que são a cultura banto. Ou seja, o Rio de Janeiro tem muitas características da cultura banto. E para falar disso, a gente vai para uma região aqui da cidade que fica ali na zona portuária, não sei se você já ouviu falar. Ela se chama Pequena África. Vamos dar uma olhadinha no mapa, se você não sabe, para localizar? Gente, a Pequena África, ela corresponde aos bairros da Gamboa, Saúde, Santo Cristo. Ela era maior ali no século XVIII. Ela ia até a Praça 11. Esse nome foi dado pelo Heitor dos Prazeres. O cara é pintor, sambista, multi-instrumentista, muitas coisas. E você já deve imaginar de onde vem esse nome. Sim, é pela quantidade de africanos escravizados e libertos que viviam nessa área. Então, por que tinham tantos africanos libertos e escravizados que andavam ali por essa área que chamava-se Pequena África? Ali tinha um porto. E esse porto é considerado o porto em que mais recebeu indivíduos de África nas Américas. Se você não está sabendo, eu estou falando dele, do Cais do Valongo. Vamos olhar a fotinho do Cais do Valongo aí. O Cais do Valongo foi construído em 1811. E olha só, ele tinha o objetivo de levar um porto para longe do centro do Rio de Janeiro. Lembrando que esse Rio de Janeiro de 1811 é bem menor do que o Rio de Janeiro de hoje, não é? Bem, a Praça 15 era o centro mercantil dessa cidade. Não caía muito bem ter um porto ali onde chegavam pessoas depois de 3 meses de viagem em condições péssimas. Então, levou-se esse porto para as margens da cidade. Gente, lembra que eu falei ali no início da aula que aproximadamente 5 milhões de indivíduos de África chegaram aqui? Então, desses 5 milhões, 1 milhão entrou no Brasil via Cais do Valongo. Lá no Valongo foi criado todo um complexo chamado de mercado de escravizados para justamente dar conta desse movimento na área. Cais do Valongo, ele é muito importante. Ele é um monumento por alguns motivos. A gente não pode esquecer, a gente não pode relativizar o que aconteceu. Ele é um monumento de resistência do Brasil e do mundo, tanto que ele é um patrimônio da humanidade pela Unesco. Mas nem só de Cais do Valongo vive a Pequena África. Ali perto também tem chamado o Largo dos Estivadores, que é um lugar onde muita agitação política. Por exemplo, foi criado um dos primeiros sindicatos dos estivadores da cidade do Rio de Janeiro. Já falei de Cais do Valongo, já falei da questão política. Falta falar do quê? Gente, no Cais do Valongo, aliás, desculpa, na Pequena África tem também Pedra do Sal, quilombo, um dos 3 quilombos urbanos do Rio de Janeiro e, até hoje, polo cultural e um dos berços do samba. Lá, no Largo João da Baiana, o Donga e o próprio João da Baiana se reuniam para fazer samba. Vamos lembrar ali que no século XIX, o samba era visto, era criminalizado, era perseguido pela polícia. Como assim? Isso mesmo, qualquer batuque vai ser música feita com tambor.
samba está incluído. Era mal visto, era crime. Inclusive, uma pessoa podia ser presa portando pandeiro na rua. Então, e como é que o samba resistiu? Tem uma participação muito séria da comunidade africana aí, devido às casas de religião de matriz africana e também os zungus. O que são os zungus? São áreas de convivência justamente desses africanos, libertos, escravizados. Bem, e tem uma coisa muitíssimo interessante nesse processo, é a liderança, a importância das tias, mulheres negras. Elas ajudaram bastante nesse processo de resistência do samba. Tem uma em especial, que eu vou citar aqui, que é nome de escola municipal aqui do Rio de Janeiro, que é a Tia Ciata. Vamos ver uma foto da Tia Ciata? A Tia Ciata é Hilária Batista de Almeida. Ela nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1854. Mas não só a Tia Ciata foi importante, a gente pode citar outras tias também, Tia Carmen, Tia Bebiana. Então, o samba, como resistência, ele deve muito a essa liderança de mulheres negras ali da pequena África. Bem, a gente viu aqui na aula de hoje, justamente como a cultura de Congo e Angola estão presentes na identidade aqui de nós cariocas. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio. Bem, vocês repararam como a identidade carioca, ela tem uma parte, ela tem um traço significativo da cultura africana, especificamente da etnia Banto, atuais Congo e Angola. Então, eu vou lançar duas questões aí para você pensar, para você refletir. Bem, começamos a aula falando sobre os imigrantes. Então, pensa. Você acha que os imigrantes que vieram justamente desses países, Congo e Angola, que têm uma relação bem íntima com a cultura carioca, eles são bem tratados aqui no Rio de Janeiro? Você acha que esses imigrantes, eles têm um tratamento justo? Eles sofrem algum tipo de preconceito? Bem, fica aí para você pensar em casa. Eu já vou me despedindo. Até a próxima e tchau, tchau.